Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Rafael de Física para mais uma aula. Nós vamos nessa aula resolver os exercícios da lista que eu passei para vocês, tá? Essa lista é importante e todas as outras, os outros conteúdos, é importante que vocês registrem no caderno. Depois nós vamos fazer uma nota, essa nota de registro de caderno, vocês têm que ter todas essas informações bem bonitinho, registradinho, a resolução dos exercícios, tudo certinho, tá? Então vamos para a resolução, vamos resolver o primeiro. Ele diz assim, ó: considere duas partículas eletrizadas P1 e P2, ambas com cargas iguais e positivas localizadas respectivamente a 0,5 metros à esquerda e 0,5 metros à direita da origem de um eixo X. Então vamos colocar o eixo X aqui. Na origem do eixo X, meio metro à direita tem uma partícula, meio metro à esquerda tem outra partícula. 0,5 metros menos 0,5 metros. Essas partículas são positivas iguais, vou chamar de mais P1 mais P2. Beleza? E nesse eixo, sabe-se que não há influência de outras cargas. Beleza. Se uma terceira carga de prova for colocada na origem do eixo X, ela acontece o que com ela? Uma outra carga de prova vai aqui, ó. Vou chamar de Q. Essa carga Q vai sofrer influência das partículas P1 e P2. Essa influência é uma influência igual. Por que que é uma influência igual? Vamos olhar para a função que rege a força elétrica entre partículas. F é igual a K, né? Depende de uma constante, que é o meio onde elas estão. Para vocês vai ser sempre K0, constante eletrostática do vácuo. Depende do valor da primeira carga, depende do valor da segunda carga, né? A interação entre as duas, e depende da distância entre essas cargas ao quadrado. Como as cargas P1 e P2 são idênticas, a interação entre P1 e Q depende do valor P1, do valor de Q e da distância entre elas. Olha só, as distâncias também são iguais. É tudo igual. Como são todos os valores iguais, logo a força de interação, eu vou considerar como sendo uma força atrativa, tá? A força de interação, ela também é igual. Então, vou chamar isso aqui de F1, e essa outra aqui, vou chamar de F2. A força que a partícula P1 faz em Q é F1. E a força que a partícula P2 faz em Q é F2. Como F1 é igual a F2 em módulo, o que significa em módulo? O valor numérico é igual. Tá? São vetores com direções iguais, sentidos opostos, né? Como se fosse um cabo de guerra, cada um puxa para um lado. Então, os valores numéricos são iguais. Beleza? Nesse caso, o que acontece? A partícula fica em repouso, em equilíbrio. Ela está em repouso. Se for colocada em repouso, ela ficará em repouso. Opção A do exercício, ficará em repouso. Joia? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz: duas cargas elétricas idênticas são postas a uma distância R0 entre si, tal que o módulo da força de interação entre elas é F0. Esse é um exercício que não tem valor numérico. Não tem números. Você vai ter que fazer as operações matemáticas com letrinhas. Mas não se preocupe, não é muito difícil. Os primeiros 2, 3 são meio estranhos, mas depois vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Colocando duas partículas aqui, idênticas, eu vou chamar de Q. Q e Q. Nem vou chamar de Q1 e Q2 porque são iguais, é Q e Q. A distância entre elas eu vou chamar de R. O exercício chamou de R0. Essa é a primeira situação. Aí, depois, você tem uma segunda situação, onde as partículas são colocadas... Como? A distância entre as cargas foi reduzida à metade. E aí quer saber qual é o módulo de interação de força. A distância entre elas
é reduzida à metade. Então, aquele R0 não é mais R0. Aquele R0 vale R sobre 2. É a metade do valor. R0 sobre 2. Tá? Aqui a força de interação, como são partículas idênticas, é uma força de repulsão. É F0. Aqui, essa força eu vou chamar de F2, tá? Força no segundo caso. Vou escrever as funções matemáticas para os dois problemas. O primeiro problema, F0 é igual a K0, constante do vácuo, Q1, Q2, são iguais, né? Dividido por R0 ao quadrado, ou seja, a distância entre elas ao quadrado. Não tem números, então não tem mais o que fazer, deixa assim. Aqui, eu chamei a força de F2, a constante é a mesma, vácuo, as cargas continuam sendo as mesmas, e a distância agora, ela foi diminuída pela metade, foi reduzida, e isso está ao quadrado. O que acontece aqui, esse quadrado ele é aplicado em todo mundo que está ali dentro, tá? Então, F2 é igual a K0, Q vezes Q, dividido por R0 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Propriedade da divisão de frações. Divisão de frações, você pode inverter a fração de baixo e passar ela multiplicando. Então, vamos ficar com F2 igual a K0, QQ, 4 sobre R0 ao quadrado. Tá? Isso dá para ajeitar, dá para deixar bonitinho, vai ficar 4 K0 QQ sobre R0 ao quadrado. Como F0 é K0 QQ R0 ao quadrado, olha o que acontece aqui, ó. Nós temos o F0 aqui dentro. Só tem o número 4 ali. Então eu posso concluir que F2 é igual a 4 vezes todo aquele valor que vale F0. Vamos ver as opções do exercício. Então, F2 é igual a 4F0, opção A do exercício número 2. Joinha. Vamos resolver agora o exercício número 3. O exercício 3. Duas cargas pontuais Q1 e Q2 são colocadas a uma distância R entre si. Duas cargas pontuais Q1 e Q2. Q1, Q2. A distância é R. Nessa situação, observa-se uma força de módulo F0 sobre a carga Q2. Então, tem uma força aqui, eu vou botar para cá. Ele não disse qual é o sinal das cargas, né? Eu não sei se é atração ou repulsão. Vou dizer que é atração. F0. Se agora a carga Q2 for reduzida à metade, então é uma nova situação. Uma nova situação. Q1. A Q2 foi reduzida pela metade. A distância entre as cargas foi reduzida para R sobre 4. Então, ó, bem mais perto agora. O meu Q2 agora é Q2 sobre 4. Ah, a Q2 é reduzida pela metade. A distância é reduzida 4 vezes, aí fica R sobre 4. Beleza? Qual será o módulo da força atuando sobre Q1? Bom, forças de interação eletrostática são regidas pela terceira lei de Newton, ação e reação. Então, a força sobre Q2 ela é igual à força sobre Q1. Elas estão se atraindo ou se repelindo mutuamente.
Tá? Então não importa se ele citou primeiro sobre Q2 e agora pede sobre Q1. A gente vai falar sobre o mesmo valor numérico de força. Tá? Vamos escrever a função para a primeira parte do problema. F0 é igual a K0, Q1, Q2, dividido pela distância entre eles ao quadrado, R quadrado. Beleza. Agora aqui, eu posso chamar essa nova força, vou botar ela aqui, ó, de F2. F2, a força do segundo caso, é igual a K0, Q1. Agora o Q2 ele não é só Q2, é Q2 dividido por 2. Q2 dividido por 2. A distância foi diminuída 4 vezes, R sobre 4. E isso é ao quadrado. Força 2 é igual. Esse 2 está na parte de baixo da fração, vou deixar ele aqui já. Q1, Q2. R ao quadrado é R ao quadrado. E 4 ao quadrado, 16. Posso simplificar esse 2 e esse 16, dividindo eles por 2. Ficamos com F2 é igual a K0, Q1, Q2, dividido por R quadrado, dividido por, aqui simplificou por 2, 8. Divisão de frações, eu posso pegar a fração de baixo e multiplicar invertida, né, pelo inverso. F2 é igual a K, Q1, Q2, vezes o inverso dessa fração é 8 sobre R quadrado. Então esse 8 eu vou trazer para frente para deixar bonitinho. Fica 8 vezes K, Q1, Q2 sobre R quadrado. K, Q1, Q2, R quadrado eu sei quanto vale. Quanto vale? Vale F0. Então, por fim, a gente conclui que F2 é igual a 8 vezes aquilo tudo lá, que vale F0. 8 vezes F0 tem na opção D do exercício. 8F0. Fechou? Continuamos para o exercício número 4. No exercício 4, duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Então, a distância, vou fazer bem aqui no canto. Distância é d, a força é F. Triplicando-se a distância entre as cargas, então uma nova configuração, vou chamar de D2, é 3D. A nova força de interação elétrica em relação à força inicial será, ele quer o F2. O F1 é só F. Ele também não disse como são as cargas, só disse que são duas cargas. A gente está fazendo duas partes de uma interação eletrostática com as mesmas cargas. Então eu vou chamar de Q1 é Q1 e Q2 é Q2. Já que não vai mudar, né? São as mesmas cargas no primeiro e no segundo passo do problema. Então aqui é a mesma coisa. Q1 vale Q1 e Q2 vale Q2. É isso aí. Vamos escrever primeiro a função aqui e depois escrevemos aqui. Joinha? O desenho é a mesma coisa, né? Aquele desenho com as carguinhas. Primeiro há uma distância d entre elas. E o próximo desenho, você afasta, coloca uma distância 3 vezes maior, 3D. Escrevendo a equação lá para a primeira parte, com os primeiros dados. Na primeira posição, onde a distância era d. F1 é igual a K, Q1, Q2, dividido pela distância que é d quadrado. Fechou. Agora,
para a segunda parte do exemplo, do problema. F2 é igual a K, Q1, Q2, não mudou as cargas, e a distância é 3D, só que está ao quadrado. Esse quadrado aplica em todos os termos. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9, e D ao quadrado, D quadrado. Veja bem, temos aqui novamente uma maneira de comparar F2 com F1. Como? Separa um nono aqui, fica K, Q1, Q2, dividido por D quadrado. E esse valor aqui nós temos. Esse valor aqui é F1. Então, finalizando, F2 é igual a F1 dividido por 9. Né? Já que eu vou multiplicar isso aqui por 1, isso vale F1. F1 vezes 1 é F1. Então, resultado, a segunda força é a primeira força dividida por 9, ou seja, ela é reduzida 9 vezes, diminuída 9 vezes. A opção diminuída 9 vezes é a opção B do exercício. Beleza, vamos para a quinta parte, quinto exercício. Considere duas cargas QA e QB com os valores de 4 microcoulomb, tá? Vamos anotar aqui. Lembra do micro? Micro é um prefixo da tabela de prefixos, é uma potência de base 10, vale 10 elevado a menos 6. É um número, né? Vamos anotar aqui as cargas QA e QB. QA vale 4 microcoulombs. QB vale menos 5 microcoulombs. Separadas por 3 centímetros, então a distância 3 centímetros. No vácuo, então a constante eletrostática é 9 vezes 10 na 9. Elas são postas em contato. Ah, tem um contato. Beleza? Após separadas, no mesmo local por 1 centímetro. Então, depois do contato, eu tenho uma nova configuração. Uma configuração com distância, eu vou chamar de D2, de 1 centímetro. No mesmo local, então a constante é a mesma, só que agora os valores de carga não são mais os mesmos, porque a gente fez um contato entre elas. Vamos resolver o contato aqui. No contato tem a primeira situação. Na primeira situação, as duas esferas, cada uma com a sua carga. Como é microcoulomb e a mesma potência de base 10, eu vou usar só os valores numéricos. 4 e menos 5. Aí, na segunda parte do problema, você encosta elas. Então, você soma as suas cargas. 4 e menos 5. 4 com menos 5 dá um resultado de menos 1. Então, eu tenho menos 1 microcoulomb para as duas esferinhas. Tá? No terceiro passo, eu vou separar elas. Separando elas, cada uma vai ficar com exatamente metade, já que eu vou considerar que são cargas iguais, esferas iguais. Cada uma vai ficar com metade desse menos 1, vai ficar menos 0,5 para cada uma. Beleza? Estava separado, encostou, somou as cargas, dividiu por 2, ficou com menos 0,5 microcoulomb cada uma. Agora, qual é a força? Nesse caso, vamos calcular a força. Força é igual a K, QA, QB, dividido pela distância ao quadrado. Vou ter que colocar o micro quanto vale 10 no menos 6, e eu não posso usar a distância em centímetro, tenho que usar em metro, tá? Então, eu vou colocar aqui que 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 2 metros. Esse cent também está na tabela de prefixos. Dá uma pesquisada aí no Google, tabela de prefixos. Vai aparecer os nomezinhos, os valores.
Cent é 10 na menos 2. Quanto vai ser a força? 9 vezes 10 na 9, vezes carga A, menos 0,5 vezes 10 na menos 6. Carga B, ela é igual, né? Dividido pela distância. A distância é de 1 centímetro. 1 vezes 10 na menos 2, e isso está ao quadrado. Agora, resolvendo, como é que faz? Multiplica os números da frente, normalmente. Multiplica 9 com 0,5, 0,5. Menos com menos fica positivo. Dá 2,25. E agora, os expoentes de base 10, você vai manter a base, conserva a base e soma o expoente, já que é um produto, uma multiplicação. Soma todos os expoentes. Menos 6 mais menos 6 dá menos 12. Com mais 9, menos 3. 1 ao quadrado, 1. E aqui, ó, eu tenho potência de potência. Qual é a regra matemática? Multiplicação. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. 2,25 dividido por 1, divide normal. 2,25 vezes 10. Aqui, divisão com potência de base 10. Lembra da nossa revisão? Faz o quê? Subtrai. Então, eu tenho menos 3 menos 4. Menos com menos mais, menos 3 mais 4, que vai ficar 1 positivo. Então, 10 elevado a 1 é simplesmente 10. 2,25 vezes 10 vai me dar 22,5. Unidade de medida de força é o Newton. Então, dá uma força de 22,5 newtons, tá? Que tipo de força é essa? Que tipo de interação é essa? Já que eu tive um contato, no final, nós ficamos com cargas de mesmo sinal, e mesmo sinal tem uma força de repulsão. Então, nós temos ali uma repulsão de intensidade 22,5 newtons. Fechou? Este foi o último exercício da nossa aula. Na semana que vem a gente resolve mais, certo? Anotem tudo isso no caderno, tentem resolver de novo sozinhos, tentem fazer. E espero que vocês consigam. Se tiverem dúvidas, pode mandar para mim através do WhatsApp ou do Google Sala de Aula. Para quem não sabe onde encontrar meu WhatsApp, o líder de sala tem o meu contato no grupo de professores e líderes, tá? Até mais, até semana que vem e um abraço a todos. Tchau!